Noite. Vou colocar. Pronto. Já teve a apresentação. Agora a gente já pode começar. Então, quem não conseguiu fixar a tela aí, às vezes está com alguma dúvida a respeito disso, você vai lá no quadradinho pequenininho que eu tô e clica em fixar a imagem, né? É um sinal, parece um sininho. E aí a tela vai ficar grande para você e você consegue ver tudo isso aqui, tá bom? Vamos lá, bora começar? Vamos trabalhar um assunto hoje muito importante, né, galera? Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aqui no nosso curso de contemporânea, caminhando aí para nossas últimas aulas. Nós estamos chegando nesse assunto. Alguns de vocês já estão fazendo os vestibulares, né? Esse final de semana já teve umas provinhas aí, da Cerrado. Semana que vem já começa a prova da UNIRV, Unieva. Então os desafios estão aparecendo aí, né? A UF está marcada para agosto. Ver como é que vamos chegar nesse agosto aí, né? Mas, vamos, o que nós podemos fazer é estudar, ir nos preparando e caminhando. E sem dúvida nenhuma, a Segunda Guerra Mundial é um dos assuntos mais importantes aí da história contemporânea, um dos assuntos mais importantes da história da humanidade, né, galera? É muito importante que a gente entenda isso, tá? Esse material aqui, para quem não tá nos nossos grupos dos cursos, das específicas, hoje eu mandei nos 3 grupos, da galera que tava no grupo da específica da UEG, a galera que tá no grupo da Univ da Unieva, a galera que tá no grupo do curso de contemporâneo. Se você não tá, depois você pegou comigo pelo Instagram, depois você me avisa, professor, me manda aquele material lá e tal. Eu encaminho para você também sem problema, caso você não consiga acompanhar, para copiar, porque se ficar esperando também, a gente perde um pouquinho do nosso tempo já aqui. Uma aula mais curta, né? Eu não gosto de fazer aula online muito comprida, né? Precisa ser mais objetivo, organizar nesse sentido aqui. Bom, então vamos, meninos. Segunda Guerra Mundial, o conflito aconteceu entre 1939 e 1945. Eu preciso que vocês entendam que o primeiro grande motivo da Segunda Guerra Mundial foi a primeira. Né? Isso precisa ser colocado na sua cabeça. Quem já está fazendo curso contemporâneo comigo já me ouviu falar isso, né? Essa ideia de separar a Primeira Guerra de Segunda Guerra Mundial é meio complicado, né? Isso é uma separação de livro didático, né, cara? Livro didático que trabalha essas perspectivas, assim. Porque, na grande verdade, nós temos um período de guerra, de conflitos, vamos dizer assim, esse período entre guerras, né, do pós-Primeira Guerra Mundial, foi meio que uma respirada para a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês se lembram, ao final da Primeira Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, ao final da Primeira Guerra Mundial, hein? O presidente dos Estados Unidos era um cara chamado Woodrow Wilson. Woodrow Wilson era o presidente dos Estados Unidos em 1918. E ao final da Primeira Guerra Mundial, o Woodrow Wilson ele apresentou uma proposta. Alguém lembra o nome dessa proposta? Que o Woodrow Wilson apresentou para as potências europeias? Tá? Tenho certeza que alguém vai lembrar aí. Esqueci, mas qual era o nome, Vinícius? Os 14 pontos, muito bom, Júlio. Os 14 pontos de Wilson. E aí vem essa frase que você está tentando lembrar aí, Vinícius. Que era uma guerra sem vencedores. Né? 14 pontos de Wilson. Era uma guerra sem vencedores. É evidente que os 14 pontos de Wilson, eles têm uma tendência para poder puxar para os Estados Unidos essa vantagem do pós-guerra, né, cara? Mas ao mesmo tempo, o Woodrow Wilson era quase que um profeta, né, cara? Ele falava, galera, se a gente punir alguém pela guerra, nós vamos, na verdade, semear um revanchismo. Nós vamos semear uma vingança. Isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. Então o Wilson, ele naquele momento, ele fala, olha, essa guerra não acabou. Essa guerra não acabou. Então nós não podemos punir ninguém. Nós precisamos criar uma maneira de fazer uma guerra sem vencedores. Todo mundo perdeu com a guerra. Eu sempre falo isso quando eu dou essa matéria. Ao final de toda e qualquer guerra, até quem vence sai mais fraco. Né? Então não é um processo que vai trazer benefícios para todos. É lógico que aqueles que saem vencedores saem melhor do que aqueles que saem derrotados. Mas é evidente que a Europa inteira estava arrasada, prejuízos financeiros, indústrias enfraquecidas, milhares de mortos. E aí esses milhares de mortos, eles refletem um problema para o crescimento demográfico, para o crescimento da economia, da mão de obra. Então tudo isso foi afetado com a guerra, né, cara? Só que as potências europeias, principalmente a Inglaterra e a França, eles não aceitam esse projeto dos 14 pontos, né? E a não aceitação desses 14 pontos de Wilson acabou fazendo com que viesse o Tratado de Versalhes. Vocês estão lembrados do Tratado de Versalhes de 1919. E o Tratado de Versalhes, ele acaba demonstrando ali que a Segunda Guerra Mundial, ela viria. Eu preciso que você dê uma olhada nisso aí, ó, no nosso quadro, para que você enxergue bem essa ideia dos antecedentes. Qual é o cenário, né, que aconteceu no que nós chamamos de período entre guerras? Nós tivemos um intervalo aí de mais ou menos 21 anos, né? E nesse intervalo desses mais ou menos 21 anos, porque a Primeira Guerra Mundial, ela termina em 1918, e ela vem, a Segunda Guerra Mundial começa em 1939. Então, logo em 1919, nós tivemos um Tratado de Versalhes. O que o Tratado de Versalhes faz? Ele declara a Alemanha culpada pela Primeira Guerra Mundial e estabelece uma série de punições à Alemanha. A Alemanha perde suas poucas colônias que ela tinha na África, a Alemanha tem que devolver a Alsácia-Lorena para a França, a Alemanha tem que pagar uma indenização de 33 milhões de dólares para os países vencedores, a Alemanha teve que se desmilitarizar, a Alemanha teve que aceitar uma série de imposições sobre ela. E, de fato, era algo injusto se nós formos parar para pensar assim nesse quesito, porque por mais que a Alemanha tenha provocado, né, aquele expansionismo da Alemanha com Bismarck na época do Segundo Reich, tenha provocado a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não fez isso sozinha. E esse sentimento de humilhação, ele tomava conta do alemão, né, cara? E seria fácil alguém chegar e se aproveitar desse cenário, né? Hitler, ele não chega na Alemanha tendo que criar um motivo para que as pessoas acreditassem na sua oratória. Já existia um sentimento de humilhação. Eu não sei se vocês já ouviram uma frase de alguém, né? É uma frase que fala assim, ó, quem apanha nunca esquece. Não sei quem já teve a oportunidade de brigar na rua. Já passei por isso. E assim, quem apanha nunca esquece. A Alemanha apanhou, cara. A Alemanha foi humilhada, a Alemanha foi acusada. A Alemanha, ela sofre uma série de imposições no pós-Primeira Guerra. Só que, já fui, né, Vinícius? Só que isso faz com que a Alemanha, ela pense, cara, um dia eu vou me vingar desses caras. E aí um outro cenário que vai acontecer é a Revolução Russa. Quem tá com a gente aí no curso contemporâneo sabe disso. A Rússia foi um dos países que saiu da Primeira Guerra Mundial por estar passando por uma revolução, não é isso? De que ano que é a Revolução Russa, galera? Qual é o ano da Revolução Russa? Se alguém lembra aí pra gente. 1917, isso? 17. 1917. Tá? Fevereiro, Revolução dos Mencheviques. Outubro, Revolução dos Bolcheviques. Okay? E em 1922, o Lenin faz da Rússia a União das Repúblicas Soviéticas. E fortalece a ideia do socialismo. E a força do socialismo começa a provocar a ascensão de um regime de oposição. Preciso que vocês entendam isso. O totalitarismo, ele surge para se opor ao socialismo soviético. O que é o totalitarismo? É o fascismo italiano. É o nazismo alemão. Ele nasce para poder ser uma opção também forte, para ser uma opção também totalitária, àquele regime socialista soviético que parecia que ia se tornar muito forte.
Porque uma das coisas que eu tenho comentado com vocês, muitos de vocês que estão acompanhando essas nossas aulas, uma das coisas que eu tenho comentado com vocês é a ascensão do socialismo assustou a Europa. Principalmente quando aconteceu a crise de 29. Porque até então, o regime que parecia ser o melhor regime, o mais perfeito de todos, era o regime capitalista. E de repente, em 29, a maior potência capitalista do mundo quebra. E eu comento sempre, o olhar sobre o presente ele é muito diferente do olhar sobre o passado. Então hoje nós estamos olhando para o passado. Mas naquela época, em 1930, se nós perguntássemos para qualquer pessoa, o que é melhor, o capitalismo ou o socialismo? As pessoas iam olhar para o capitalismo e ver o todo estraçalhado pela crise de 29, e elas iam pensar assim, parece que esse tal de socialismo é interessante. Então o crescimento do socialismo fez fortalecer o discurso de um outro regime que dizia, precisamos nos proteger desses caras. Não podemos deixar esses caras tomarem o poder. E aí esse discurso ele ganha esferas, por exemplo, a esfera religiosa. A esfera religiosa contribuiu muito para a criação desse fantasma do socialismo. E o socialismo e o comunismo são coisas do demônio. Não sei se alguns de vocês já ouviram isso de familiares seus. Isso é coisa de comunista. Os comunistas defendem o aborto. Os comunistas defendem o diabo. Os comunistas são contra a família. Os comunistas é tudo gaysista. Os comunistas não querem ter a família. Os comunistas querem que todo mundo dá bunda. Aí começa a criar uma série de nuances que nunca foi escrita por ninguém. Mas como as pessoas não leem nada, elas começam a acreditar nisso. Aí alguém pega uma frasezinha perdida, né, Hanna? Pega lá uma frase do Marx. Mas o Karl Marx disse que a religião é o ópio do homem. E se o ópio é uma droga, ele está dizendo que a nossa crença é uma droga. Essa foi a interpretação mais burra e barata que eu já ouvi em toda a minha vida. Essa é clássica, né, Eric? Porque é a única coisa que o povo... Porque o povo fala, quem fala que conhece Marx fala a religião é o ópio do homem e trabalhador de todo mundo, univos. Eles leram essas duas frases do para-choque num caminhão, num muro, e fala, meu Deus, o que esse cara tá falando? Só que essas falas começam a ser propagadas, né, cara? E a igreja cristã começa a olhar pro comunismo, pro socialismo e falar, não, nós não queremos fazer isso. Porque, presta atenção, a ascensão do regime nazista na Alemanha e a ascensão do regime fascista na Itália foram legitimados pela igreja católica. Vou falar de novo. A ascensão do regime nazista na Itália e a ascensão do regime fascista na Alemanha foram legitimados pela igreja católica. Foram feitos em nome de Deus, em nome do Papa. Em 1929, Mussolini assina o Tratado de Latrão e o Papa aparece do lado direito do Mussolini dizendo, esse homem vai salvar a Itália. O Papa dizendo, esse homem vai salvar a Itália. Entendeu? Deus escolheu esse homem para nos salvar. A Alemanha acreditava que Hitler era um escolhido de Deus. Isso, Eduardo, defendendo os valores tradicionais. E esses valores tradicionais das famílias, segundo eles, seriam ameaçados por quem? Pelos comunistas, pelos socialistas. E aí, meninos, pode parecer que eu esteja falando de hoje em dia, mas acredite, eu não estou falando de hoje em dia. Eu estou falando da década de 30. Eu estou falando de um cenário que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Um cenário que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Quem é meu aluno diretamente sabe que muitas vezes minha língua coça para falar umas paradas, mas eu tento me segurar. Principalmente dentro da sala de aula. Então todo esse cenário começa a se organizar. E aí, o que eu comentei? Quem de vocês assistiu minha aula de crise de 29? Aquela aula que eu até abri pelo Instagram. Quem assistiu aquela aula de crise de 29? Porque eu dei ela no curso contemporâneo e eu abri ela pelo Instagram. Naquela aula de crise de 29 eu comentava com vocês. Os Estados Unidos quebram. E qual era a única coisa que poderia acontecer para dar aos Estados Unidos uma nova chance de não quebrar de novo? Uma outra guerra, né, Laís? Quem se lembra da frase que eu falei no final daquela guerra do Burke? A frase do Edmund Burke que eu falei no final daquela aula. Quem se lembra que frase foi? Isso. Tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. É isso? Olha aí, gente, o escultor do Luar colocou para nós aí no chat. Tudo que é necessário... Eu não dou conta desse livro. Tudo que é necessário para o triunfo do mal é que os homens de bem nada façam. Porque eu preciso que vocês entendam. Lembra que o Tratado de Versalhes, ele impôs uma série de ameaças à Alemanha? Você tá lembrado disso? Ele impôs uma série de ameaças. A Alemanha não podia se militarizar, a Alemanha não podia conquistar território, a Alemanha não podia ter exército mais, a Alemanha não podia fabricar mais armas, a Alemanha não podia invadir território, certo? Só que o que o Hitler faz? Antes mesmo da guerra começar, forma um exército, militariza a Alemanha, invade os Sudetos, volta a ter colônias na África. E o que os Estados Unidos fez? Hein? O que os Estados Unidos fez? Absolutamente nada. Por que ele não fez absolutamente nada? Me responde. Porque ele olha e fala, esse cara pode ser interessante para nós. Porque se esse cara começa uma outra guerra na Europa, nós voltamos a assumir a hegemonia da economia mundial. Entenderam isso? E aí, ao mesmo tempo, a Segunda Guerra Mundial, geograficamente, ela foi mais mundial que a primeira, porque ela começa a envolver uma outra potência imperialista chamada Japão. Japão, no final do século XIX, não sei quem já estudou isso, viveu o que nós chamamos de Era Meiji. Certo? No final do século XIX, o Japão viveu o que a gente chama de Era Meiji. Resumindo, para você que não sabe porra nenhuma dessa matéria, a Era Meiji foi a era do Japão sair do feudalismo, formar uma burguesia e se industrializar. Tá? O Japão chega ali no começo do século XIX ainda feudal. Professor, mas o feudalismo não é na Idade Média Europeia? Sim, o feudalismo predominou no mundo europeu. Porém, o sistema feudal foi um sistema que abriu, chegou ao Oriente, a China foi feudal, o Japão foi feudal, a Rússia foi feudal.
certo? E o Japão começa a se industrializar, certo? O Ed pergunta, os outros países que venceram a Primeira Guerra Mundial também ignoraram essa militarização da Alemanha? Não ignoraram, mas não tinham força, Eric, de tentar impedir aquilo. Porque é importante você entender, igual eu falei no começo aqui da aula, tava todo mundo se reconstruindo, tava todo mundo tentando se recuperar, todo mundo saiu da guerra fudido. Quem ganhou também saiu fudido. Cidades bombardeadas, população reduzida, economia em frangalhos. E muitos desses dependiam dos empréstimos que vinham dos Estados Unidos. De repente, os Estados Unidos também quebra. Compreende isso? Então, naquele momento, a galera pensa assim, porra, e agora? Então, isso abriu o caminho para o fortalecimento do nazismo. Isso abriu o caminho para o fortalecimento do fascismo. Entendeu? Eu até costumo brincar, como que era o nome da política dos Estados Unidos antes da Primeira Guerra? Big Stick, grande porrete. Tipo, quem não me obedecer, eu vou usar o grande porrete, que seria o exército. Quando eles quebram, eu falo, ele vende o Big Stick, ele vende o grande porrete para pagar a dívida e começa uma política da boa vizinhança. Né? Com o Brasil, com os países da América Latina, o Roosevelt vem tentando ali apaziguar a parada, fingindo que não estava vendo o que a Alemanha estava fazendo, né? Como é que você, uma aluna minha falou uma vez, pagando de Cleópatra, né? Vira para um lado, olha para o outro, aquela parada, saca? E aí começa a fortalecer o nazismo. E o Hitler na Alemanha, ele começa a se fortalecer dentro de um discurso de que ele precisava o quê? Salvar a Alemanha daquela humilhação. E o alemão, cara, ele vai acreditar, velho. O alemão naquele momento estava carente, brother. O alemão precisava de um Messias. Entendeu? O alemão precisava de um Messias, de um Salvador. E o Hitler, extremamente inteligente, usa um discurso agindo dentro dessa insatisfação. A oposição a ele, não é que ela era fraca, é que ela rapidamente foi destruída por ele, Eduardo. O Eduardo pergunta que a oposição a ele era fraca, por exemplo, havia na Alemanha um partido, o Nazi, que era o Partido Nacional Socialista Alemão, certo? E havia um partido chamado SOSI, que era o Partido Socialista Alemão. Quando os nazistas começaram a tomar o poder, o que o Hitler fez? Matou os líderes do socialismo. Rosa Luxemburgo, que era uma importante líder do socialismo na Alemanha, foi morta pelos nazistas. Entendeu? O que ele faz com a oposição? Ele destrói. Entendeu? Não sei se você lembra, mas o Hitler, no processo de fortalecimento, os nazistas incendiaram o parlamento alemão. O hashtag pegou fogo. Misteriosamente, o presidente da Alemanha, o Alfred von Hindenburg, morreu. Deitou pra dormir, como se diz o aluno, acordou morto. Né? Então, assim, as oposições foram todas destruídas, cara. Os nazistas sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. E, ao mesmo tempo, o Hitler mostrava, naquele primeiro momento, que ele seria capaz de tirar a Alemanha daquele cenário de humilhação. Entende? Porque eu falo isso muito nas minhas aulas sobre qualquer ditadura. Nenhuma ditadura, ela nasce narrada, galera. Nenhum ditador fala assim, ó, eu sou um ditador, hein? Ei, cuidado comigo, ó, a ditadura tá vindo aí, a ditadura. E o povo, sim, queremos ditadura, queremos... Não, velho. Ela sempre aparece como a solução do problema. Ela sempre aparece como a salvação, com aquele discurso apoiado pelo discurso religioso, com aquele discurso conservador, com aquele discurso anticomunista. Era isso, que eu vou gerar emprego, que eu vou salvar a economia, que eu vou tirar vocês dessa crise. Entende? E o povo acredita, cara. Né? E o povo começa a acreditar, né, não, Eric? Entendeu? Então, tipo, nos primeiros anos, olha só, Hitler fortaleceu-se militarmente, criou empregos, fez discursos mobilizadores, usou a polícia secreta e a propaganda, isso aqui foi muito importante. Né? Porque a polícia secreta ia acabando com as oposições, cara. Você acha que o Hitler publicava no jornal? Você acha que o Hitler filmava ele matando a Rosa Luxemburgo? Ele caçando comunista? Entendeu? Por que tem muita gente que viveu na época da ditadura militar brasileira e fala que durante a ditadura militar brasileira não teve morte, não? Não teve tortura, não? Isso é tudo mentira. Ô, você acha que isso saía no jornal, meu irmão? Hã? Você acha que aparecia na televisão? Que era feita ao vivo? É por isso que o seu avô, que viveu a vida inteira dele lá no Bonfinópolis, onde nem a merda da televisão tinha, fica falando umas bosta dessa. Porque é lógico que aquilo não era propagada, a imprensa era silenciada. Entendeu? E o Hitler fez isso aí direitinho. O Vargas fazia isso no Brasil nessa mesma época, galera. Com o DIP. Todo mundo já estudou isso. A estratégia era a mesma. O Stalin fazia isso na União Soviética. Porque a gente não tá aqui falando mal do Hitler e santificando o stalinismo, porque foi uma ditadura totalitária de esquerda. E aqui nós temos uma ditadura totalitária de direita. Independente do lado, se é esquerda ou direita, nós estamos aqui falando de regimes ditatoriais, totalitários, violentos, centralizadores. Hitler foi eleito chanceler alemão, foi nomeado como Führer. Entendeu? E eu não sei que se vocês prestaram atenção, quem assistiu a última aula da nossa específica, que foi a aula do Christian, ele falou, ele inclusive citou um discurso do Hitler, entendeu? Isso é documentado, isso é escrito, ele citou um discurso do Hitler, onde o Hitler fala, estão usando o termo socialismo de uma forma incorreta. E nós estamos nos apropriando do termo socialismo para dar a esse termo um novo significado. Então quando alguém fala, o Hitler, ele era socialista, o nazismo era de esquerda, porque nazi significa Partido Nacional Socialista. Essa pessoa tá cagando pela boca, isso nunca leu um livro na vida dela. Entendeu? Não sabe o que tá falando, o que estudou. Comprou 2 livros e colou metade só. A vontade de dar um tapa na cara e sair de perto. Só estudar, cara. Tá lá, tá escrito, saca? Tá escrito, brother. Isso não é opinião de ninguém, não. Tá escrito lá, caralho. O próprio Hitler falou isso. Não inventar, não. Entendeu? O cara
Surgiu há pouco tempo atrás, tem até vídeo dele falando essas merdas. Então não é uma coisa, eu não acredito nisso. Vai a merda se não acredita. Entendeu? Tá lá. Pronto, tá aqui, ó, nazi e sócio. O termo social, termo socialista, ele é usado por quantos partidos? Me fala. Quantos partidos do Brasil usam o S de social ou de socialista? E todos são iguais? Todos defendem a mesma coisa? Então de onde é que vem essa ideia burra, cara? Tá entendendo isso? E aí, ao mesmo tempo que o Hitler se fortalecia na Itália, o Mussolini também ganhava força lá na... Ou, perdão, Hitler na Alemanha. O Mussolini ganhava força na Itália. Olha aí, ó. Benito Mussolini. Também se torna um herói. O Duce, né, Vinícius? Mussolini também não se apresenta como um vilão. Tá? Mussolini não se apresenta como um monstro. Mussolini também se apresenta como aquele que seria capaz de tirar a Itália daquela humilhação. Mas que humilhação, professor? A Itália não terminou a guerra do lado vencedor? Opa, opa, opa. Se você pensa isso, também tá te faltando estudo. Mas que bom que você está aqui nesse momento. A Itália termina a aula do lado vencedor, mas o que acontece? Lá no Tratado de Versalhes, quem lembra? Hein? A Itália termina a guerra do lado vencedor, mas lá no Tratado de Versalhes acontece o quê, galera? Conta pra mim. Ela é excluída do Tratado de Versalhes. Ela é excluída, ela é tirada. A Inglaterra e a França viram pra ela e falam assim, opa, peraí, você não vai participar, você não vai ter benefício nenhum, não. O pagamento seu pela traição já foi dado. A Itália muda de lado, a Itália sai da aliança e vai pra Entente em troca de um território chamado Itália Redenta. Entendeu? Custaram o cheque, não é isso? E a Itália sai da guerra quebradaça, desemprego alto, crise econômica, inflação alta. E aí, olha só, e aí na Itália começa a fortalecer os partidos socialistas. E aí na Itália começa a fortalecer os grupos comunistas. O movimento operário ganha força, os trabalhadores faziam greves, e os caras andando com a foto do Marx na mão. Entendeu? Porque naquela época, principalmente com o fortalecimento da União Soviética, parecia que aquele regime era bom. Parecia que aquele regime era interessante. Então por que não trazê-lo para cá também? Entende isso? E aí o fascismo italiano, amparado por quem? Pelo Papa. O Papa sempre esteve do lado de Mussolini, ok? Não foi à toa que o Mussolini deu um pedaço de Roma para ele. Falou, ó, Papa, toma esse pedaço de Roma aqui, nós estamos juntos. Ele falou, é nóis, Mussolini. E pronto, meu irmão. Aí, em nome de Deus, as maiores atrocidades da história foram realizadas. Entenderam isso? Hitler e Mussolini, então, começam a se organizar, começam a desenhar a ideia de uma guerra. E é aí... Vou trazer aqui. Que a Segunda Guerra Mundial se desenha. Entendeu? Não é só um barato assim, Darol. O Vaticano é um país. Entendeu? Ele não deu só um pedaço de terra, não. Né? Deu autonomia política. Deu poderes políticos ao Papa, coisa que ele não tinha. Então, um líder religioso. Certo? E aí nós vamos formar o eixo. O eixo Roma, Berlim, Tóquio, né? Lembra que tem alguns textos, alguns professores que usam essa expressão, ó. Eixo Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Estamos falando de quem? Itália, Alemanha e Japão. Certo? Professor, e o Japão? O que ele estava fazendo? O Japão também era fascista? Não. Mas o Japão defendia um imperialismo. O Japão defendia um expansionismo imperialista. No Oriente, o Japão tinha conquistado um território que era parte da China, a Manchúria. Né? O Japão tinha se expandido no Oriente. O Japão dominava Taiwan, alguns portos importantes. Ok? E ele precisava lutar por essa hegemonia. Compreendem isso? E é aí que a Alemanha, a Itália e o Japão se consolidam. E aí essa guerra vai começar. Porque em 1939, quando Hitler, ele pensa, cara, tô com um exército pronto, extremamente militarizado, pensando, porra, essa guerra tem que começar. Porque o Hitler, meninos, o Hitler, ele precisava da guerra. Porque o Hitler, o tempo todo, ele tinha um discurso de que ele iria vingar o alemão. Né? De que o alemão era uma raça pura, superior a todas as outras. Não é isso? Então essa perspectiva, esse fortalecimento dessa ideia da eugenia, já ouviram falar disso? O princípio da eugenia, que é o princípio que se julga que você é superior. Né? Os judeus não só tirariam a pureza dessa raça, mas também roubavam a riqueza do povo alemão. É muito importante você se lembrar que grande parte dos homens mais ricos do mundo eram judeus, ainda são. E assim como a Primeira Guerra Mundial teve um estopim, qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Hein? Assim como a Primeira Guerra Mundial teve um estopim, qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? Primeira. A morte do príncipe, né, do Francisco Ferdinando, ok? Isso. A Segunda Guerra Mundial também vai ser um estopim. Alguém lembra qual foi o estopim da Segunda Guerra Mundial? A invasão da Polônia. Olha o tanto que esse Hitler era filha da puta. Entendeu? Olha só essa charge aí, né, galera? Muito interessante. Ô, Júlia, lembrando aí, ó. Hitler, quem são esses dois caras na imagem? Joseph Stalin, né? Stalin. Vou colocar de vermelho para combinar mais com ele. E aqui, Hitler. Eram os capítulos. Aí eu quero que você dê uma olhada nesse mapinha sem vergonha que eu desenhei aí, ó. A Alemanha. Aí você tem a Polônia, bem no meio, tadinho. Sabia que um dos países, se não o país que mais se fudeu com as duas grandes guerras mundiais foi a Polônia, gente? Vocês sabiam disso? Praticamente nas duas guerras mundiais, quem mais foi bombardeado, quem mais teve territórios invadidos, população que teve que fugir desesperadamente. O que foi a Itália? Ou a Polônia, perdão.
Muitos imigrantes poloneses vieram parar no Brasil, inclusive. Nós temos muitas famílias polonesas que vieram para o Brasil na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A maioria dos campos de concentração nazistas ficam onde? Na Polônia. E olha só a Polônia entre a Alemanha e a União Soviética. Aí o Hitler chama o Stalin e fala assim, Stalin, vamos assinar um pacto, né? Como é que é o nome desse pacto? Pacto de não agressão nazi-soviético, também chamado de pacto. Um nome genérico, né? Pacto Ribbentrop-Molotov. Entendeu? Não, beleza. Trocou. Brest-Litovsk é o tratado que tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Trocou os nomes. Brest-Litovsk tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Esse é o pacto Ribbentrop-Molotov. Falando assim, ó. O Hitler fala assim, acompanha aqui o desenho no mapa aí, galera. O Hitler fala assim, eu não vou invadir a Polônia e você também não. Tipo, a Polônia vai ser tipo um muro natural entre nós. Beleza? Beleza, massa. Hitler vai. Olha só, 1º de 79. Hitler divulga o início das operações militares para a invasão da Polônia. Gente. Olha que loucura isso aqui. Dia 1º de setembro, o Hitler divulga. Sabe que dia que ele assinou o pacto? Sabe que dia que ele assinou o pacto? No dia 31 de agosto. Ou seja, no outro dia ele invadiu a Polônia, maluco. Professor, esse homem é doido? É, nós estamos falando do Hitler. Mas ao mesmo tempo, né, Beatriz? Mas ao mesmo tempo, o que era claramente a intenção do Hitler? Hein? Começar a guerra, Vinícius. Não é ganhar tempo, não. Ele já tinha tempo. É começar a guerra, brother. Pra ele cumprir o que ele falou pro alemão que ele ia fazer, essa guerra tinha que começar. E eu não sei se vocês se lembram, um ano antes de 1939, em 1938, tinha terminado a Guerra Civil Espanhola. Lembra disso? A Guerra Civil Espanhola? Com o general Francisco Franco. E na Guerra Civil Espanhola, fascistas e nazistas, alemães e italianos, tinham enviado suas tropas para a Espanha e massacrado os espanhóis. Guernica, né? O Vinícius lembra bem, que era um vilarejo espanhol, e foi dizimado. Depois virou uma obra um painel cubista do Pablo Picasso. Entendem isso? Então, tipo, a Guerra Civil Espanhola ela é chamada de um ensaio da Segunda Guerra Mundial. Porque quando terminou a Guerra Civil Espanhola, imagina que o Mussolini olhou pro Hitler, agradecer a Satanás e pensar assim, estamos prontos. Estamos prontos, cara. Ninguém é capaz de nos frear, não. Porque lembra, o Capitão América estava quebrado e escondido. Ok? O Capitão América estava quebrado e escondido. Ah, mas os Estados Unidos tinham aviões de guerra. E eles estavam apoiados por quem? Pelo Japão, brother. O Japão não só tinha avião, como o piloto do Japão era o mais louco da Terra. Era kamikaze, meu brother. Entendeu? Então o Hitler naquele momento pensou, eu tô pronto pra essa porra. Vou começar a guerra. E eu vou mostrar pra Alemanha. Eu sou capaz de fazer tudo que eu prometi pra eles. Hitler pensa, eu vou começar o Terceiro Reich. O que quer dizer Terceiro Reich, galera? Terceiro Império. Né? Quando foi o primeiro Reich alemão? Alguém lembra? Quando foi o primeiro Reich alemão? A formação do Sacro Império Romano Germânico. Né? A formação do Sacro Império Romano Germânico no finalzinho ali da Idade Média e início do mundo moderno. Quando foi o segundo Reich? Com a unificação, com o Bismarck, isso. Né? Com Otto von Bismarck, quando ele vence a Guerra Franco-Prussiana, né, Júlia? Quando ele vence a Guerra Franco-Prussiana, conquista a Alsácia, isso em 1871, na verdade. E forma a Alemanha. Ok? E aí o Terceiro Reich com Hitler. Então, é nesse momento que a guerra ela vai se desenhar. É nesse momento que a guerra ela vai acontecer. E aí, galera, começa especificamente as fases da guerra. Tá? Eu precisava fazer essa construção desses antecedentes com vocês. Eu precisava que você preparasse essa sua cabeça para você entender a deflagração do conflito, né? Para você entender as razões dessa rivalidade. Quem já assistiu esse filme aqui, galera? Quem assistiu esse filme? Bastardos Inglórios. Hã? Quem assistiu? Foda. Quem não assistiu, assista esse filme, irmão. Bastardos Inglórios. É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Tenso pra caramba, meio pesado, mas é muito bom. Certo? É impossível dar toda a Segunda Guerra Mundial numa aula, tá? Todos vocês são meus convidados para a segunda aula sobre a Segunda Guerra Mundial, segunda-feira que vem, nesse mesmo horário. Não é o mesmo link, eu vou mandar o link para vocês, quem pegou o link comigo pelo Instagram. Eu vou mandar o link para vocês, a gente faz essa segunda aula e trabalha o processo das principais batalhas, a ofensiva do eixo, a Blitzkrieg alemã, o ataque a Pearl Harbor, a contra-ofensiva, o dia D, a batalha de Stalingrado, o projeto Manhattan, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Então, se você curtiu, tem sorteio de porra de prêmio, não. Sorteio de prêmio, né? Balanço geral. Tá bom? Então, na segunda-feira que vem, mesmo horário, mesmo bate-canal, se organiza aí, já põe no seu celular pra despertar aí. É de graça, tá, porraiada, velho? Pode assistir, vai ser de boa. Nós tamo junto. Tchau, obrigado pela companhia. Beijo. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Fala, Laís. Nada de jacaré. Não virei jacaré. Pensei que pelo menos minhas pernas fossem engrossar com essa vacina. Nem isso aconteceu. Difícil, cara. Mas é nóis. Vai nada, gente. Já perdi as esperanças. Mas vamos lá, galera. Grande 7 dias. Vamos lá. Primeiro, uma satisfação ter muitos de vocês aqui. Né? Alguns convidados aí pelo Instagram, outros já estão no grupo. Né? Tô abrindo essas últimas aulas aí, tá chegando perto de muitos vestibulares. E nessas aulas online a gente tem, né, cara, essa oportunidade de estar, às vezes, até dando aula para alunos que nem são alunos nossos. Não estão do nicho, mas acho que a maioria de vocês é conhecido. E na semana passada, né, muitos de vocês já assistiram a primeira aula de Segunda Guerra Mundial, onde eu falei sobre os antecedentes, falei sobre o período entre guerras, falei sobre a situação ali que acabou gerando o início da Segunda Guerra Mundial. E hoje vamos falar da guerra especificamente falando, né, falar do conflito, das batalhas, das estratégias, né. Alguns de vocês aí tem vestibular amanhã, né, cara? Amanhã tem prova da Unirv. Imagina só se amanhã cai uma questão sobre Segunda Guerra bem em cima do que eu falo, é tanto que você não vai ficar feliz. Outros têm vestibular domingo, né? Domingo, né? Que tem a prova da União Evangélica. Outros vão fazer UFA agora em agosto, já tem vestibulares próximos aí. Então, entendendo a luta de vocês, a gente vai se organizando nesse sentido, trabalhando, o que eu puder ir fazendo também pra juntar uma galera nessas aulas, a gente vai fazendo, tá?
Então, assim, esse material tá disponível, né? Quem tá nos grupos de WhatsApp. Quem não tá, e depois quiser esse material em PDF da aula, tá? Pra não ficar anotando igual um doido. Depois você manda lá no Instagram também, que eu te mando o linkzinho e você vai ter acesso a esses materiais, tá bom? Isso aqui não tem problema não, é o mesmo que faço, é o mesmo que escrevo, não cobro direitos autorais sobre isso, não. Tanto é que a maioria dessas imagens eu copiei dos outros também, então foda-se. Certo? Então bora começar, vamos trabalhar isso aqui, galera. Bem, a primeira coisa que eu preciso que vocês se lembrem, né, que a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma guerra específica e promovida para a ideia de uma revanche. A ideia da vingança, a ideia do revanchismo promovido desde o fim da Primeira Guerra Mundial era uma grande realidade. Quem queria se vingar e de quem? Alguém consegue se lembrar e me falar isso aí? Quem queria se vingar e queria se vingar de quem, hein? Que tipo de vingança, que tipo de revanchismo essa ideia da guerra trazia, hein, meninos? Tá? A Alemanha e Itália, né? Queriam se vingar da França, queriam se vingar da Inglaterra, queriam se vingar de toda a humilhação, né, que eles sofreram no Tratado de Versalhes, não é isso? Os Estados Unidos, que era para ser o grande, sei lá, o grande árbitro de tudo isso, né? Os Estados Unidos que seria o Capitão América, que foi o dono da ideia de criação da Liga das Nações, que era um órgão anterior à ONU, né? E tinha meio que a intenção de evitar que novas guerras acontecessem. Os Estados Unidos quebram em 29, né, galera? Lembra daquela frase bonita que eu falei na aula de crise de 29? E depois a mesma frase que eu falei na aula passada? Tudo que é necessário para o triunfo do mal é o quê? Os homens de bem nada façam. Quem parecia ser os homens de bem eram os Estados Unidos, não é isso? E assim como a Primeira Guerra Mundial teve um estopim, todo mundo se lembra do estopim da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi o atentado de Sarajevo, a morte do Francisco Ferdinando. A Segunda Guerra Mundial ela também teve um estopim. Qual foi o estopim da Segunda Guerra Mundial? A quebra do pacto de não agressão nazi-soviético. A quebra do pacto Ribbentrop-Molotov, não é isso? A quebra do pacto Ribbentrop-Molotov acabou se tornando o início aí, né? O estopim. É nessa charge aí que nós até encerramos a aula passada. Nós percebemos um pouco disso, né? Hitler propõe ao Stalin da União Soviética um pacto de neutralidade ao chamado corredor polonês, não é isso, Vinícius? O que o Hitler faz? Invade a Polônia, quebra o pacto Ribbentrop, trai o acordo que ele fez com o Stalin. E aí a guerra começa. A Segunda Guerra Mundial, diferente da primeira, não foi uma guerra de tríplices, né? Ela foi uma guerra entre as potências do eixo. Quais eram os países do eixo? Alemanha, Itália e Japão. Contra as potências aliadas. Quem eram os aliados? União Soviética, Inglaterra, França e China. Beleza? Então isso aqui nós trabalhamos. Quem assistiu a última aula. Quem não assistiu essa última aula, ela tá gravada também, tá? Se você quiser, depois eu te mando o link dessa aula e você consegue assistir essa primeira aula aí de antecedentes da guerra. Então vamos lá, gente. Com a quebra do pacto de não agressão, com a quebra do pacto Ribbentrop-Molotov, começa a Segunda Guerra Mundial. E Hitler, ele faz isso, né? Meio que proposital, né, galera? Hitler faz isso sabendo que ele precisava dessa guerra. Porque o tempo todo, desde que o Hitler chegou à Alemanha, em 1919, né? Vale a pena lembrar a todos aí, aqueles que não sabiam ou não estão lembrados, Hitler não era alemão, né? Hitler era de que país? Quem se lembra? Hitler era de que país? Austríaco, não é isso? E ao final da Primeira Guerra Mundial, Hitler lutou na Primeira Guerra Mundial, o Hitler vai para a Alemanha, filia-se a um partido que já existia, certo? Você que não estudou regimes totalitários, cuidado com uma coisa, né? Lembra disso, né, Vinícius? Cuidado com uma coisa, né? O Hitler não funda o partido nazista. O Mussolini funda o partido fascista, né? O FAT de combatimento. Hitler não funda o partido nazista. Hitler filia-se a um partido que já existia, que era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E lembre-se que Hitler, em um dos seus primeiros discursos, já dentro do partido, já como um grande nome do partido, já se colocando como uma liderança do partido, Hitler diz que ele não aceita que os comunistas soviéticos se apropriem do termo socialismo na Alemanha. E que ele mudaria a ideia do termo socialismo. Então isso faz parte de um discurso, que inclusive é um documento também escrito pelo Hitler. O principal partido de oposição ao nazi na Alemanha era o SOSI, que era o Partido Socialista Alemão. Então essa ideia do Hitler ser o líder de um partido nacional socialista alemão não quer dizer que ele era socialista. O termo social ou socialismo na Alemanha não se referia ao pensamento socialista marxista ou soviético. Certo? Hitler preso, né, na Alemanha, na época em que ele fracassa num atentado terrorista, o famoso Putsch de Munique, ele escreve o Mein Kampf, e no Mein Kampf ele muda toda a ideologia do Partido Nacional Socialista Alemão. E esse partido, aos poucos, foi ganhando poder. E quando a guerra começa, esse partido era completamente totalitário. É isso, completamente nacionalista, militarista, antissemitista, anticomunista. Esse, Gabriela, esse que é o livro proibido, o Mein Kampf, tá? O Minha Luta do Hitler. Então vamos lá, gente. Começa a guerra em 1939. E a primeira fase da guerra nós chamávamos de Guerra Relâmpago, ou Ofensiva do Eixo. O Hitler tinha uma estratégia, vocês estão vendo que tá circulado aqui em cima, né? A Blitzkrieg. Olha que nomezinho legal, Blitzkrieg. Tem gente que vai ler, né? Blitzkrieg, né? A Blitzkrieg. O Marcos Paulo pergunta assim, pode se falar que o Hitler era anticomunista? Tem que afirmar isso. Você não pode se falar não, Marcos Paulo. Você tem que afirmar isso com toda a veemência do seu conhecimento. Uma das primeiras coisas que o Hitler fez, Marcos Paulo, quando ele assumiu o poder na Alemanha, foi perseguir todos os líderes socialistas e comunistas alemães e matá-los. Rosa Luxemburgo, que era uma das principais líderes do socialismo na Alemanha, foi morta pelos nazistas. Tá? Então o grande discurso do Hitler era justamente em salvar a Alemanha dos comunistas. Era em varrer a Alemanha desse fantasma, desse monstro que era o comunismo para eles. Bom, meu velho. Então vamos lá. A Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg. Certo? O que era isso, Marcelo? Hitler atacava com todas as suas forças. Hitler não atacava com partes de seu exército, ele não atacava em blocos, né? Ele atacava com tudo. Havia a Luftwaffe alemã, que é a aviação, os Panzers, que são os tanques, né? O exército, as tropas, tudo isso. Tá vendo aí, ó? Guerra através de ataques rápidos e imprevistos do exército alemão, utilizando carros blindados, né? Que é os tanques, os Panzers, apoiados pelos bombardeamentos de avião e artilharia. Com esse tipo de guerra que durou cerca de um ano, a Alemanha conquistou quase toda a Europa, à exceção da Inglaterra. Beleza? Esse mapa que vocês veem aqui do lado mostra um pouco desse expansionismo. Tá? Depois quem pegar esse material vai conseguir enxergar isso aqui com mais qualidade. E aqui você percebe o que aconteceu. Olha só, tá aí, ó, principais acontecimentos. A Alemanha invade a Polônia, a Alemanha invade a Dinamarca e a Noruega, a Alemanha invadiu a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo, França, certo? Então, esse expansionismo nazista, você percebe aqui a Alemanha,
e daqui você vê para onde as setas estão indo, né? Onde é que esse expansionismo estava levando eles. Então, claramente, você percebe o quanto a Alemanha foi conquistando, ela foi se expandindo, né? E por que eu coloquei aqui embaixo, né? Uma cena, até indiquei. Alguém assistiu o filme? Alguém que não tinha assistido, assistiu esse filme depois? Se não, na hora que você tiver um tempinho, né? Assista Os Bastardos Inglórios. Por que o expansionismo... Eu vou fazer uma pergunta e algum de vocês tentando responder para mim. Por que o expansionismo contribuiu... Por que o expansionismo soviético... Ou, perdão, o expansionismo nazista, ele contribuiu para o Holocausto? Hein? De que forma que essa Blitzkrieg alemã acabou ampliando a morte, a dizimação de milhares de judeus? Alguém sabe me dizer? Se alguém quiser até abrir o áudio também, funciona. É preciso que nós entendamos, nos lembremos, né, que os judeus eles formavam uma nação sem Estado, não é isso? O que isso quer dizer? Os judeus eles eram um povo que não tinha um território. O Estado de Israel ele começa, né, a ser criado pós Segunda Guerra Mundial, discutido na Conferência de São Francisco, formado em 1948. Ou seja, quanto mais se expandiam os domínios, mais judeus eram encontrados. Judeus na Polônia, na Dinamarca, na Noruega. Então esse expansionismo ele fez com que muitos judeus começassem a ser perseguidos, mortos, né? O Bastardos Inglórios ele mostra uma perspectiva contrária, né? O Bastardos Inglórios ele mostra judeus matando nazistas, sabe, Gabriela? Numa tentativa de se defender, numa tentativa, né, de tentar lutar contra eles, porque de fato era necessário isso, né? Então quem não assistiu esse filme, assista ele depois. Vamos lá. A situação da Segunda Guerra, né, ela precisa ser colocada de forma didática. É lógico que tem uma galera que gosta muito de guerra e assiste documentários, lê livros mais específicos. Lá vocês vão encontrar várias nuances, né? Várias pequenas batalhas, histórias de generais, projetos e planos. Eu te aconselho a não fazer isso para estudar para vestibular, né? Porque para o vestibular você precisa fechar um pouco mais seu raciocínio em cima daquilo que o vestibular pode cobrar de você, entendeu? E os vestibulares eles vão trabalhar com vocês justamente alguns momentos importantes da guerra. Então a guerra começa em 1939 com a quebra do Pacto de Não Agressão, o Pacto Ribbentrop-Molotov. E ali, os nazistas, tendo uma força muito grande, né, de ataque aéreo, de ataque pela terra, né, os tanques, eles fazem uma guerra pelo continente europeu através da Blitzkrieg. Conquistam vários territórios, nós acabamos de ver isso no mapa. Enquanto isso, o Japão expandia os seus domínios, né, pela Ásia. A Itália levava a guerra para a África, tá? É muito importante que vocês entendam que no sentido geográfico, no sentido geopolítico, a Segunda Guerra Mundial ela foi muito mais mundial do que a Primeira. Tá? A Segunda Guerra Mundial ela teve uma ação, uma expansão territorial maior do que a Primeira Guerra. E isso até então dava às potências do eixo uma ideia de que elas dificilmente iam ser derrotadas. Até que acontece um fato inusitado, até que acontece um fato onde muitos de vocês podem até perguntar, professor, por que isso aconteceu? Né? Professor, por que o Japão fez isso? Acho que vocês já podem ter estudado isso com vários professores. Não existe uma justificativa plausível para isso, mas o fato é que isso aconteceu. Né? Em 1941, o Japão ataca Pearl Harbor. Pearl Harbor, não é isso? O que era e de quem era Pearl Harbor, galera? O que era e de quem? Pertencia a quem? Né? Primeiro é o que era. Hein? Era uma base aérea, né? Que pertencia aos Estados Unidos, uma base militar da aviação norte-americana, e ficava ali no Mar do Havaí, certo, Júlia, Vinícius? Ok? E os japoneses atacaram, né? A aviação japonesa, com certeza, né? A aviação japonesa ataca os Estados Unidos. Com que intenção, com que razão? Porque é importante se lembrar que tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles não participam do início dessa guerra, eles não entram no início nem da Primeira nem da Segunda Guerra Mundial. Né? Bem isso, né, Vinícius? E isso acaba provocando uma reação dos Estados Unidos. Que até então não estava na guerra, é muito importante a gente se lembrar que os Estados Unidos, ainda em 39, vinha tentando se recuperar da crise de 29. Os Estados Unidos não vinha bem, né? Os Estados Unidos não tinha aquela força econômica e bélica que ele teve na Primeira Guerra Mundial. A crise de 29 fez com que os Estados Unidos mergulhassem numa grande crise em todos os sentidos. Roosevelt vivia ali desafios com o New Deal, né? O New Deal, que era o novo acordo, o plano de recuperação da economia dos Estados Unidos, não fez milagre, né? E a ideia de uma outra guerra afetando a economia europeia era interessante para os Estados Unidos depois que ela acontecesse. Tanto é que os Estados Unidos, após o ataque a Pearl Harbor, ele precisou, pra você ter ideia da fragilidade bélica dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos declara guerra ao eixo, uma das primeiras pessoas que Roosevelt procura, uma das primeiras ações de Roosevelt, foi justamente procurar quem? Getúlio Vargas. Não é isso? Getúlio Dornelles Vargas foi procurado por Franklin Delano Roosevelt para que o Brasil, galera, pudesse enviar apoio militar para os Estados Unidos. Certo? Galera do céu. Você já pensou nisso aqui? Você tá entendendo isso? Tipo, qual era a situação dos caras para os caras buscar apoio militar do Brasil, né? E aí tem que entra um contexto da era Vargas, que eu não sei se vocês se recordam, e que é muito cobrado também nas provinhas de vocês, dos vestibulares e tudo mais. Getúlio Vargas e Franklin Delano Roosevelt, eles estabeleciam o que nós chamamos na história de política da boa vizinhança. Política da boa vizinhança. Brasil e Estados Unidos eram bons vizinhos, né? Nós tínhamos aqui do lado, você tá vendo aqui, ó, o Walt Disney, né? E alguns personagens aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo maximizar isso aqui, depois eu trago ele pro cantinho de novo. Olha quem vocês veem, ó. Pantito, Joey Carioca, né? O Zé Carioca, Pato Donald, Aurora Miranda, Carmen Molina, Dora Luz. Brasil, Estados Unidos e México, tá? Brasil, Estados Unidos e México tentavam ali demonstrar, através dessas propagandas, né? A ideia de que eram países bons vizinhos, de que eram países ligados por laços culturais, econômicos e até militares. Esse senhor aqui, ó, o Roosevelt, ele tinha como ministro da propaganda o Walt Disney. Vocês sabiam disso, gente? Quem com certeza já assistiu minha aula sobre isso vai se lembrar disso. Mas o ministro da propaganda do Roosevelt era o Walt Disney, né? Lembrou, né, Jaqueline? Eu até brinco, tem gente que descobre na minha aula que o Walt Disney era uma pessoa. Né? O cara fala assim, meu Deus, o Walt Disney era uma pessoa. Claro que era um parque, né? Então a galera começa a descobrir isso. Como é que a gente chamava ele aqui no Brasil, né? Walt Disney. Walt Disney. Não é isso, Luan? Walt Disney. Então começava a se criar uma ideia de proximidade, certo? E quando o Roosevelt declara guerra ao eixo,
E o Roosevelt, por ser ali, né, o bom vizinho do Vargas, o Vargas, na hora que ele ouviu aquela história, o Vargas pensou assim, cara do céu, fudeu. Por que esse cara fez isso? Né? Por que esse cara fez isso? Porque o Vargas, né? Eu não consigo te dizer se o Roosevelt sabia de tudo que estava acontecendo no Brasil, se o Roosevelt sabia quem realmente era Getúlio Vargas, se o Roosevelt sabia quantos golpes Vargas já tinha aplicado, se o Roosevelt sabia o quão fascista o Vargas era por trás desse sorrisinho maroto, né? Das proximidades que Vargas tinha em relação às ideias do fascismo, da quantidade de judeus que eram perseguidos no Brasil e enviados para a Alemanha nazista, se Roosevelt sabia da siderúrgica de Volta Redonda, que enviava aço para fazer matéria-prima de armas na Alemanha, ou seja, Roosevelt coloca Vargas numa situação extremamente complicada, né? Porque Vargas era o que nesse momento da história do Brasil? Vargas era um ditador, né? E Vargas era um ditador de que caráter, né? De um caráter fascista, entendeu? De um caráter fascista. Vargas era um golpista, né, Luiz? Tanto é que todo mundo falava que dificilmente o Brasil entraria nessa guerra. Seria quase que impossível o Brasil entrar nessa guerra. Segundo a galera, o Brasil só entraria na guerra no dia em que a cobra fumasse. Isso foi dito por um jornalista inglês. O Brasil não entra nessa guerra nunca, né? O Brasil não entra nessa guerra nunca. Eu adoro essa de bancou a egípcia. Entendeu isso, cara? E isso aqui que eu maximizei é o quê, galera? Essa cobrinha fumando. Isso aqui nos mostra que aconteceu o quê? Hein? Isso mostra que aconteceu o quê? O Brasil entrou, né? O Brasil foi pra guerra, a cobra fumou. Tanto é que foram os soldados brasileiros que bordaram em suas fardas esse símbolo não era o símbolo do exército. Esse símbolo não era o símbolo da FAB, da Força Aérea Brasileira. Era um sinal de que os soldados brasileiros não apoiavam, de fato, a entrada do Brasil na guerra. Certo? O Vitor manda uma pergunta aqui. Professor, por que os brasileiros tinham tanto medo do socialismo? Considerado que o Brasil vivia uma ditadura de direito e lutava com uma extrema-direita na Europa. Ô Vitor, esse fantasma comunista que ronda a história do Brasil, né? Ele, de fato, ele é mais uma criação dessa extrema-direita brasileira para justificar suas ações antidemocráticas do que uma realidade. Eu sempre falei isso. Me fala, em que momento da história do Brasil que nós tivemos um partido comunista ou um partido socialista forte e atuante? Em que momento da história do Brasil que, de fato, um líder comunista ou socialista ameaçou tomar o poder no Brasil? O líder mais forte do socialismo no Brasil que nós tivemos foi Luiz Carlos Prestes. Ele foi facilmente preso após a intentona comunista. E tem um cara que foi fudido na história do Brasil, foi Luiz Carlos Prestes. Né? Em que momento que o Partido dos Trabalhadores, o PT, foi socialista ou comunista? Se no governo deles quem mais ganhou dinheiro no Brasil foram bancos e empreiteiras, financiando casas, financiando móveis, carros, fazendo do Brasil um grande carnê gigante. Que comunismo é esse? Então, as pessoas do Brasil, elas não sabem o que é comunismo. Elas nunca leram o manifesto. Você não precisa ler o manifesto para você virar comunista. Você precisa ler o manifesto para você entender o que é comunismo. E aí você ter bagagem para ou concordar ou criticar. Né? Só que as pessoas elas se opõem a algo que elas não sabem o que é. É isso? Eu falava sobre isso na minha primeira aula sobre a Segunda Guerra. E aí as pessoas elas colocam na bagagem do comunismo brasileiro, do socialismo brasileiro, uma série de pautas que nunca foram pautas deles. Não é isso? Ah, o cara defende o aborto, comunista. Ah, tem que ajudar os pobres, comunista. Ah, tem que ter Universidade Federal, comunista. Ah, tem que vacinar, é comunista. Cara, que merda é essa que tá acontecendo nesse país? Né? Como é que juntou tanta gente imbecil assim no país só? Puta que pariu. Né? De onde é que saiu essa galera, né? Então assim, velho, é igual eu te falei, eu não quero que você concorde, eu não quero que você ache que aquilo é certo ou errado. Entendeu? A maioria de vocês são meus alunos, você sabe, eu tô cagando pro que você acha, bro. Eu só quero que você tenha conhecimento pra poder falar sobre alguma coisa. Eu acho que eu, como professor, eu preciso te fornecer isso. Entendeu? Bagagem. Você sabe o que você tá falando. Tanto pra criticar, quanto pra concordar. Então, quem foi que fez a pergunta mesmo? O chat do Meet vai passando assim, não vê mais a pessoa. O Vitor. Entendeu, Vitor? Então, assim, é muito mais um discurso utilizado pra poder justificar algumas atrocidades que na história do Brasil já aconteceram por várias vezes. É de fato uma realidade, né? Quando eu vejo as pessoas hoje em dia falando que nós temos que salvar o Brasil dos comunistas, me fala que comunista, cara. Me fala um nome ligado a um partido comunista, alguém extremamente forte, que tem essa ideologia, que carrega o marxismo aqui. O Tite, né? Até o Neymar virou comunista agora, né? Esses dias pra trás não é. O Brasil, cada dia mais me surpreende. É difícil. Eu fico vendo vocês ainda querendo fazer faculdade aqui, querendo estudar aqui. Deus te abençoe, tá, meu filho? Fique firme, tomara que dê certo. A chance de dar errado é grande, não. Delírio comunista, né? Isso não é verdade. Mas vamos lá, que eu não tô aqui pra poder falar só disso. A partir do momento, preste atenção em mim. Entendeu mesmo, meu velho? Massa. A partir do momento em que os Estados Unidos entram na guerra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, a guerra ela muda de rumo. Né? Porque os Estados Unidos, mesmo em crise, sempre foi uma grande potência mundial. E tinha uma certa aliança com muitas pessoas, com muitos países, com o Brasil, com o México e tudo mais. Então, a partir de 1942, começa a segunda fase, que é a contraofensiva dos aliados. Então, presta atenção, de 1939 a 1941, você tem a ofensiva do eixo, tá bom? De 39 a 41, você tem a ofensiva do eixo. De 42 a 45, você tem a contraofensiva dos aliados. Quem eram os aliados? Inglaterra, União Soviética, Inglaterra, França, China, Estados Unidos. O Brasil vai entrar em 43, ok? Bem, tá colocado aqui, ó, União Soviética, Inglaterra, França, China, Estados Unidos e Brasil. E aí a guerra ela vai se dividir em duas frentes, a frente ocidental e a frente oriental. Tá? A frente oriental é a frente soviética, é o leste europeu, é a parte controlada por Joseph Stalin. Ok? E a frente ocidental é a frente da Europa Ocidental, controlada ali por franceses e ingleses. Lembre-se que a Inglaterra, ela consegue, até te mostrei no mapa, deixa eu voltar aqui. O Hitler ele conquista praticamente toda a Europa, ó, aqui, ó, quase toda a Europa, com a exceção da Inglaterra. Circulei lá em cima. Circular de cinza, um negócio que é cinza é foda, né, galera?
quase toda a Europa, com exceção da Inglaterra. Tá? Territórios franceses, até citando novamente o Bastardos Inglórios, vocês veem lá a França, Paris, controlada pelos alemães. Vamos falar sobre o dia D agora. Então você tinha a frente ocidental, que é a frente da Inglaterra e que vai ser apoiada pelos Estados Unidos. Você vai ter a frente oriental, que é a frente controlada pelos soviéticos, ok? Na frente oriental, nós tivemos, por parte dos nazistas, a realização da Operação Barbarossa, né, Operação Barbarossa, iniciada no dia 22/6/1941, quando os alemães tentaram invadir a União Soviética. Chegaram a conquistar algumas regiões da União Soviética, porém os soviéticos reagiram com aquele velho plano inspirado num grande general chamado Napoleão Bonaparte. Que plano era esse? Que tática era essa? A famosa tática da terra arrasada, não é isso? O General Inverno, a tática da terra arrasada, o General Inverno. No dia 17/6/1942, ao dia 2/2/43, os soviéticos, através da terra arrasada, nas margens do rio Volga, derrotaram os nazistas. Essa charge ela é extremamente comum nas provas de vocês, certo? Essa charge ela é extremamente comum nas provinhas de vocês. Então é importante que vocês fiquem ligados a essas possibilidades aí, tá? A Stalingrado foi uma grande pedra no caminho dos nazistas. Stalingrado foi um grande obstáculo no caminho dos nazistas, certo? Os nazistas foram derrotados na frente oriental. A primeira grande derrota dos nazistas foi na Batalha de Stalingrado, ok? A Itália teve um papel extremamente importante na derrota do eixo. Um outro ponto comum entre as duas guerras, né, gente, é a participação da Itália, não é verdade? A gente até brincou na aula passada que se tiver uma terceira guerra mundial e a Alemanha entrar, eu acho que ela vai virar para a Itália e falar assim, olha, eu acho que eu não quero você não. Não é isso? A guerra, né, Vinícius, para os italianos na África começa a ficar meio tensa. A chamada a corporação africana, os African Corps, né, começam a ser derrotados pelas tropas inglesas na África. Lembre-se que a Inglaterra e a França eles tinham muita dominação no território africano. Os ingleses contavam com o apoio até de países orientais, como a Índia, tinham dominações na África do Sul. Então isso foi gerando crises. E na Itália, surge dentro da Itália um movimento antifascista. Mussolini foi deposto na Itália em 1943 e ele foi morto depois, certo? E é interessante, né? Eu até salvei aqui uma imagem para que vocês possam ver. Benito Mussolini. Mussolini e vários líderes fascistas foram presos. Foram pendurados de cabeça para baixo na praça sobre Roma, na frente de milhares de italianos, e foram fuzilados. Fuzilados. Pendurados de cabeça para baixo, com tiros na cabeça. Entendeu isso? Depois eles cortaram a cabeça de Mussolini e começaram a chutar a cabeça dele. Será que estavam grilados com o fascismo? Entende isso? Então, vamos tirar essa imagem daqui, né, gente? A morte de Mussolini e a saída da Itália da guerra enfraquece o eixo. Então você vai colocando aí na conta do eixo, né, cara? A Alemanha é derrotada pela União Soviética, Batalha de Stalingrado, aqui no comecinho de 43. Nós temos a queda, a prisão de Mussolini em 43, sua morte em 45, tá? E aí as potências começam a se organizar. Um dos grandes episódios, não sei quem vai fazer prova da UNIRV e da Unieba, fiquem atentos a isso aqui, as conferências, certo? As conferências. Em 1943 nós tivemos a realização da Conferência de Teherã, certo? E na Conferência de Teherã foi decidido a realização do Decision Day, né? Do dia da decisão, Decision Day, dia 6/6/1944. Né? Carol coloca aqui, a Alemanha derrotada na guerra é forte. Depende de forte em quê, né, Carol? Em termos bélicos, em termos militaristas, a Alemanha não está entre as grandes potências mundiais. A Alemanha é um país economicamente interessante, de um governo nos últimos anos que conseguiu avanços em várias áreas. Porém, entre as grandes potências bélicas, de fato, eles não estão, não. Tanto é que quando, né, a situação fica ali meio tensa, a Alemanha sempre se torna coadjuvante hoje em dia. O Decision Day, né, o dia da decisão. Inglaterra, Estados Unidos, legal, Gabi. Eles decidem tomar a Normandia na França. A Normandia era uma região onde muitos pelotões, tropas nazistas ocupavam, né? E isso gerava uma necessidade de se tomar, enfraquecer e derrotar de fato os nazistas na chamada Frente Ocidental. Okay? Então, no dia 6/6/1944, os nazistas foram derrotados na Frente Ocidental. Então, pensa comigo, galera. Os nazistas derrotados na Frente Oriental. Qual foi a derrota dos nazistas na Frente Oriental? Batalha de Stalingrado. Mussolini preso. E agora os nazistas derrotados na Normandia, na Frente Ocidental, certo? Sim, Eduarda, Midway já tinha acontecido, né? Midway é a batalha que acontece logo depois de Pearl Harbor. Beleza? Midway é a resposta estadunidense a Pearl Harbor. Ok? É Midway. E é a batalha que nós temos ali logo depois em 41. Tranquilos? Certo? A derrota dos African Corps, sim, né? Isso, com apoio de tropas orientais, né, Vinícius? E aí nós temos toda essa questão de desestruturação do eixo. Como eu falei pra vocês, a Segunda Guerra ela vai ter várias pequenas especificidades. Vocês precisam tentar tirar esses acontecimentos, esse grosso aqui, que faz com que vocês consigam caminhar nas questões com mais facilidade, tá? E o Hitler, então, escolhe suicídio, né? Vamos falar. Se o Hitler fosse preso, né, cara, o que poderia acontecer com ele? Que tipo de punição o Hitler teria? Quantas pessoas queriam a morte do Hitler? E aqui, né, nesses dias finais, Hitler aparecia aqui. Olha só, parece um cara tranquilo, né? Costumo falar que essa imagem aqui é Hitler, alguns momentos antes de morrer, de suicidar, alguns dias antes, né, derrotado. Se confessou com um pastor alemão. Que coisa ridícula. Mas eu adoro essa foto, pra poder falar essa merda. E a morte do Hitler representava, né, galera, de fato, todo o enfraquecimento do eixo. Mas assim, a Itália derrubada, Hitler suicidando, a Alemanha se rendendo,
Ainda faltava alguém, não? Sim ou não? Ainda faltava alguém, certo? Quem era? O Japão. O Japão de Tojo, né, Vinícius? Os Estados Unidos, presta atenção nisso aqui rapidinho, a gente tá quase encerrando já, você já pode ir lá descansar. Os Estados Unidos, meninos, eles vinham realizando já há algum tempo um projeto chamado Projeto Manhattan. Já ouviram falar no Projeto Manhattan? O Projeto Manhattan foi um projeto bélico iniciado pelo governo norte-americano, onde eles financiavam cientistas judeus, certo? Para poder desenvolver, para poder promover estudos nucleares, radioativos, né? Na tentativa de criar, além de energia, também uma arma de destruição em massa, para que ela pudesse ser utilizada contra os nazistas, certo? A ideia era utilizar essa arma contra os nazistas. A grande questão é que quando o Projeto Manhattan foi concluído, certo? O Luiz está falando aí do filme Einstein, o Vinícius lembrando da aula do Cleitinho. Eu quero até trazer o Cleitinho para uma aula de Guerra Fria. Tá? Essas próximas aulas eu vou abrir elas para vocês. Quando o Projeto Manhattan foi realizado, né? O que isso gerou? A Alemanha já tinha se rendido. E duas armas, né? A Little Boy e a Fat Boy já tinham sido feitas. Hitler tinha suicidado. A Alemanha, rendida. A Itália fora da guerra. Quem achava estar ileso a qualquer tipo de reação norte-americana, porque, como nós falamos, a grande vingança dos Estados Unidos contra o Japão foi Midway. Uma batalha, chamada Batalha de Midway do Pacífico. Ali os japoneses foram derrotados. O Japão não sabia da realização do Projeto Manhattan. Mas naquele momento também, os Estados Unidos ele tinha uma grande ideia, que era se consolidar como uma potência mundial. E a União Soviética, meninos, né, Luiz? A União Soviética saía muito forte do pós-guerra. A grande derrota nazista na guerra foi para os soviéticos. A Batalha de Stalingrado, de fato, foi a grande pancada nos nazistas. O dia D foi importante na retomada da França, da Normandia, mas foi provocada por Estados Unidos, por ingleses, apoio dos brasileiros, né? Nós tivemos os brasileiros lutando muito na Itália. A Batalha de Monte Castelo é muito famosa, né? A FEB, a FAB, a Força Aérea, a Força Expedicionária. Mas era importante para os Estados Unidos mostrar ali para o mundo quem ele era a partir dali. Porque, como disse Churchill, né, primeiro-ministro da Inglaterra, em 1945, o mundo estava dividido por uma cortina de ferro. Havia uma bipolaridade muito grande desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque muitos de vocês, às vezes, você fala assim, professor, mas peraí, como que eles eram rivais? Como que havia essa bipolaridade se eles estão lutando juntos? Né? Se eles não estavam lutando juntos. Entendem? Estados Unidos e União Soviética não estavam lutando juntos. Falo muito pra você isso. Eu não preciso ser seu amigo pra ter o mesmo inimigo que você. Eu não preciso ser seu amigo pra ter o mesmo inimigo que você. Naquele momento, Estados Unidos e União Soviética tinham um inimigo em comum. Qual era o inimigo em comum? Quem era o inimigo em comum? O avanço totalitário. O avanço do nazifascismo. Que não ameaçava somente os comunistas, mas ameaçava também os liberais. Entenda que o totalitarismo nazifascista, ao mesmo tempo em que ele ameaçava o comunismo e o socialismo soviético, ele ameaçava a perspectiva das potências liberais capitalistas representadas pelos Estados Unidos. Porque eles eram favoráveis a um Estado forte, centralizador, ditatorial, militarista. Coisa que os Estados Unidos não é nem nunca foi. E nem queria que fosse. Os Estados Unidos, desde a sua independência, eles elegeram todos os seus presidentes. Naquele momento, Roosevelt adotava uma medida mais de intervenção, porque era necessário que o Estado tentasse salvar a economia norte-americana. Mas não era a pauta, não era o discurso norte-americano, nunca foi. Então, ali naquele momento, eles tinham o mesmo inimigo em comum. E um dos pontos que nós precisamos nos lembrar, dentro da Segunda Guerra Mundial, né, um dos pontos mais estudados, falados, né, uma das grandes consequências foi o Holocausto, né, galera? O Holocausto até hoje é negado por algumas pessoas, principalmente por alguns grupos mais fundamentalistas islâmicos, que acreditam, né, que o Holocausto teria sido uma criação dos judeus para justificar a guerra pelo Estado de Israel, a guerra territorial. Mas como negar todas essas imagens, né, cara? Como negar cenas como essas? Porque isso aqui não são montagens de filmes. Isso aqui aconteceu, de fato. Milhares de judeus, crianças, eram retirados de seus pais, eram retirados de suas casas e foram vítimas de experimentos, foram vítimas de torturas, foram vítimas de pelotões de fuzilamento, foram vítimas de muita violência. Violência física, violência psicológica, de ver seus pais morrendo, de viverem separados de sua família, é isso? De frequentarem campos de concentração, pelotões de fuzilamento. Foram cerca de 6 milhões de judeus mortos. 6 milhões de judeus mortos pelo Holocausto. Um comportamento sem razão, um comportamento sem justificativa. Uma perspectiva criada pelos nazistas, criada por Hitler, alimentada pelos alemães. E que vai acabar gerando um outro desdobramento, um outro conflito, que é o conflito árabe-israelense. Entendeu? E eu quero trabalhar justamente sobre isso com vocês na próxima aula. Né? Eu quero que vocês, a gente vai trabalhar na semana que vem, na segunda-feira, nesse mesmo horário. Tá? Todos vocês já estão convidados, quem quiser estar comigo. Nós vamos entender a relação do Holocausto, entender a relação do fim da Segunda Guerra Mundial com a criação do Estado de Israel e o conflito árabe-israelense. Trabalhar um pouco essas raízes históricas lá atrás, lá em Abraão e seus filhos. Para que a gente compreenda todo esse processo de conflito no Oriente Médio e tenha ganhado novos personagens e novas histórias. Tá bom? Beijo pra vocês, muito obrigado pela companhia, pela aula, tá? Estou à disposição, quem quiser o material, como eu falei, me manda lá no Instagram, no direct, eu te mando o link e você pega o material com a gente, tá? Boa semana pra vocês, fiquem com Deus, é nóis, até a próxima.